estudos, pensando neste primeiro bloco que nós temos tratado sobre a natureza da vida cristã, nós hoje pensaremos baseado no seguinte tema: um cristianismo bem equilibrado. Um cristianismo bem equilibrado. E é sobre isso que nós vamos tentar refletir brevemente nesta noite. E nós podemos iniciar dizendo, como o próprio autor inicia, é que quanto mais velhos e mais maduros nós ficamos como cristãos, nós cada vez mais passaremos a valorizar um equilíbrio em questões relacionadas à religião. Quando estamos nos primeiros estágios de nossa vida cristã, nós tendemos a ficar muito impressionados com o que é extremo ou com aquilo que é excessivo. Isso assim que nós começamos a nos debruçar, a nos envolver com a verdadeira religião. As crianças, pensando, por exemplo, nas crianças, as crianças, elas, especialmente quando se reúnem em grupos, elas tendem sempre a juntas, quando uma levanta a voz e começa a gritar, outras acabam no meio das outras levantando a voz e começam a gritar. Elas, pequeninas, estão muitas vezes numa fase da vida em que é chato falar num tom normal. Elas ainda estão se ajustando, regulando as coisas na sua própria vida. Ainda não há um equilíbrio, não é? Há certa confusão, ela precisa ser orientada a fim de que consiga encontrar um equilíbrio na vida. Então, nós percebemos essa realidade na vida dos pequeninos e nós podemos pensar nisto relacionado também à caminhada cristã. Nós acabamos experimentando algo parecido, sobretudo quando nós estamos lidando com a religião, iniciando a caminhada ou temos bastante tempo na religião, mas ainda não somos maduros. Algo parecido com o que acabamos de dizer acontece em igrejas onde a imaturidade de compreensão é uma norma geral. Alcança a muitos. Falta de compreensão da verdade de Deus, ou a falta de compreensão sobre o que é a vida cristã. E onde não há bom senso suficiente por parte dos membros, e especialmente dos líderes, para saber toda coisa boa fica melhor se for ampliada ou enfatizada cada vez mais. Então, é bom, então eu vou enfatizar. É bom, então eu vou dar mais tempo dedicado a tratar sobre este assunto em particular. Mas então o autor nos diz, mas isto é um absurdo, tanto em questões naturais como espirituais. Então ele vai dar um exemplo. Um homem faminto melhora com uma boa refeição, mas não comendo 2 ou 3 refeições de uma só vez. Não é? Esperamos que um homem doente, ele se recupere se tomar o remédio prescrito pelo médico, mas ele dificilmente se recuperará se tomar o remédio com o dobro de velocidade prescrito pelo médico. Ele vai ter um excesso, ele vai ter possivelmente uma overdose, ele vai ter algum tipo de problema. Então, note que nem sempre aquilo que é bom, ele em excesso será necessariamente bom na vida natural, na nossa própria caminhada. E isso também é verdade no que diz respeito à religião. Exagerar na medicina e também na religião leva ou pode levar o homem à ruína. Quando enfatiza uma coisa em detrimento de outras, isso pode implicar em problemas reais. Então, enfatizar um ponto muito mais que outro pode ser realmente um problema. Levar longe demais qualquer ponto da doutrina é perturbar o equilíbrio bíblico e a harmonia da verdade que nós encontramos na própria Escritura inspirada por Deus. O nosso Deus, como um Deus infinitamente sábio, Ele nos ensina as coisas na Sua palavra, de modo que seja ordeiro, realmente equilibrado. Então, por exemplo, enfatize a transcendência, o fato de que Deus está alto, longe de nós. Então, enfatize a transcendência de Deus em detrimento de sua imanência, de que Deus está próximo.
e você se tornará um deísta. Desconsidere um e enfatize o outro, você encontrará o problema. Então enfatize a transcendência, Deus está longe, ignore o fato de que Deus está perto e você poderá cair no erro teológico dos deístas. Ou enfatize a imanência, o fato de que Deus está perto, em detrimento da sua transcendência, e você se tornará um panteísta. Alguém que imagina que Deus é tudo e tudo é Deus, e que está aqui ao nosso redor, que Ele não está lá em cima também. Então perceba que a verdade doutrinária, ela está equilibrada, e se nós passarmos a dar uma ênfase indevida a um ponto, podemos cair então em um problema real. Então, este delicado equilíbrio pode ser visto em cada doutrina apresentada na Escritura. Por exemplo, nós somos informados pela própria palavra de um Deus que é santo, mas ao mesmo tempo é gracioso. Um Deus que é justo, mas que ao mesmo tempo é amoroso. Somos informados de um Deus que é um Deus em essência, mas três em pessoa. Somos ensinados que Cristo é Deus, mas Ele também é homem. Somos ensinados que as Escrituras são a palavra de Deus, mas também são a palavra de homens inspirados. Cristo é apresentado como o Salvador dos eleitos, mas Ele também é pregado livremente a todos os homens indiscriminadamente. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, mas somos chamados a observarmos a lei de Deus. Como cristãos, nós esperamos pelo regresso de Cristo a qualquer momento, não sabemos quando, mas devemos estudar e sermos diligentes em nosso trabalho e ganharmos a nossa vida aqui e agora. Então perceba que uma coisa não pode ser enfatizada e desconsiderada a outra. Não é? Então, perceba que deve existir um equilíbrio entre aquilo que eu creio e o modo que eu me relaciono com as coisas que creio. Mas quando eu passo a dar uma ênfase só num ponto e ignoro o outro, eu posso cair em problemas reais que podem ser verdadeiramente danosos para a minha vida em particular e para a Igreja de Cristo em geral. Então, há um perigo. O perigo é quando um aspecto de uma doutrina recebe proeminência além do seu equilíbrio bíblico. Então pense, por exemplo, no que aconteceu no passado, né? Muitos com intuitos piedosos. Mas veja, de que outra forma poderíamos explicar as origens das missas e dos confessionários, dos mosteiros e conventos, das relíquias e dos santos, das peregrinações e das cruzadas? Que coisas praticadas, né, pela Igreja Romana. Veja, essas práticas entraram na Igreja com o pretexto de promoverem a piedade e assim glorificarem a Deus. Imaginavam que deste modo eles estavam sendo piedosos e que glorificariam a Deus por meio destas coisas. Rejeitando e desconsiderando o escopo da Escritura, caíram então num problema real que trouxe problemas para outros que estavam também ao seu redor. Podemos também ver a mesma coisa acontecendo hoje. Alguns erram ao enfatizar a pureza da Igreja em detrimento da sua catolicidade. Outros erram promovendo a catolicidade da Igreja em detrimento da sua pureza. E há perigos em ambos os lados. E o líder da Igreja de Cristo, em particular, e os membros em geral, devem estar cientes de ambos os problemas. A Bíblia, então, nos chama a um equilíbrio, a estarmos com os dois olhos devidamente atentos à verdade de Deus para não cairmos num problema. Mas então, o erro na doutrina geralmente nada mais é do que uma verdade que é vista com o olho cego. A verdade que é contemplada, que é vista com o olho cego. O erro, raramente, ele é totalmente errado.
há como que uma mistura de verdade. Muitas vezes é a meia-verdade que é ensinada como se fosse toda a verdade de Deus. Então, separa um aspecto e ignora então todo o restante. Tomemos então, por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade, de que existem 3 pessoas eternas e iguais na unidade, na única divindade. Então, são 3 pessoas distintas, não é? É o mesmo Deus da mesma substância, iguais em poder e glória, né? Mas são 3 pessoas distintas, nos apresenta a Escritura. Então, tomemos essa doutrina. Para destruir a doutrina de Deus, é apenas necessário fechar os olhos para qualquer um dos aspectos da verdade. Por exemplo, remova a unidade de Deus e você terá 3 deuses. Como muitas pessoas falam, né, a respeito da Trindade. Remova a Trindade de Deus, o Deus triuno, e você se tornará um unitarista. Um outro problema, um outro equívoco no que diz respeito ao nosso Deus. Então, perceba que a verdade reside no equilíbrio de ambos os aspectos da doutrina que nos levam, então, a abraçar a ortodoxia. Então, o que estamos dizendo aqui, dizer isso é afirmar que o erro começa como resultado de um método falso de procurar conhecer a verdade. A verdade de Deus não pode ser encontrada olhando apenas metade do que a palavra de Deus nos diz. Todo herege, ele pode sacar um versículo bíblico, uma porção da Escritura para sustentar a sua heresia. Mas note, o que ele está considerando? Ele está particularizando, ele está pegando um texto em particular e ignorando toda a verdade, como que tapando uns dos olhos. E isso pode culminar em muitos erros de fato. Mas nós não podemos considerar isso como algo bom, de forma nenhuma. Nós, como crentes que estamos em busca da verdade, nós procuraremos a verdade clara de Deus, considerando toda a palavra. E isso nós devemos considerar em nossa busca pelo conhecimento do que a Bíblia realmente nos ensina acerca de qualquer ponto que nós lidarmos relacionado à doutrina. A Bíblia, o problema não está na Bíblia. O problema está naquele que se aproxima da Bíblia de um modo equivocado. Então, nós devemos entender que essas coisas podem ocorrer. E por que elas ocorrem? Porque cada doutrina da Escritura só pode ser formulada com precisão quando tudo o que Deus disse sobre o assunto em particular for levado em consideração. Então, o apelo de toda heresia é que ela oferece um caminho fácil, um caminho muito rápido para a verdade. Ela realmente vai provocar que nós podemos chamar de um curto-circuito no processo pelo qual a verdadeira religião deve ser conhecida e compreendida. Ela vai ignorar muito da verdade e vai pegar alguns aspectos em particular. Mas a marca registrada de qualquer doutrina verdadeira é que ela satisfaz inteiramente as evidências da Escritura Sagrada. A doutrina da Trindade é uma dessas doutrinas, por exemplo. O mesmo se aplica à magnífica doutrina da pessoa de Cristo. Milhares de textos e partes de textos tiveram de ser pesados e ponderados, discutidos e debatidos antes que a Igreja finalmente formulasse a doutrina bíblica de uma pessoa, de Cristo, que é uma pessoa só, mas em 2 naturezas distintas. E tudo o que está implícito em um mistério tão elevado como essa doutrina. Uma só pessoa com 2 naturezas distintas. A Escritura fala sobre isto abundantemente. E trata-se então de uma doutrina extraída da verdade de Deus, que é uma doutrina verdadeiramente gloriosa. Uma doutrina que deve nos trazer grande admiração. Então a nossa familiaridade com essa doutrina, por exemplo, nunca deve nos cegar para a sua extraordinária harmonia
e equilíbrio bíblico. Perturbe a doutrina a qualquer momento e o Cristo bíblico estará perdido. E nós perderemos muito com isso. Se nós perdermos de vista o equilíbrio apresentado na palavra acerca desta doutrina em particular e de muitas outras sobre as quais nós poderíamos falar. Então, falamos que a verdade só deve ser procurada tendo em mente tudo o que Deus disse sobre qualquer ponto específico e que as doutrinas bíblicas estão sempre no estado de equilíbrio. Afirmamos ainda que o erro é introduzido assim que tornamos cegos os nossos olhos para qualquer aspecto da verdade. Os grandes sistemas de erro que os homens construíram ao longo dos séculos ganharam todo o apoio que tiveram e ainda pode ter apoio hoje, porque afirmam um aspecto da verdade à custa de outros. Por exemplo, isso é certamente verdade no caso do chamado arianismo, que reduz Cristo a algo menos que Deus. É o que é encontrado também no erro do arminianismo, que rouba a Deus a sua vontade livre e soberana de determinar todos os eventos futuros. Há um erro também no chamado romanismo, que edifica a igreja sobre alguém que não é Cristo. É o erro também do ecumenismo, que promove a unidade da igreja ao negar à igreja o seu credo. Vamos negar os pontos que podem nos dividir. Vamos rejeitar muito da verdade. Vamos tentar colocar pontos que podem nos trazer a unidade, mas desconsiderando todo o restante da verdade. Então, é dessa forma que nós acabamos caindo num desequilíbrio doutrinário que pode trazer implicações práticas e danosas para a nossa própria vida. Então, em todas estas formas errôneas de cristianismo, as harmonias da verdade são perturbadas. Os homens distorceram a bela face das Escrituras e desequilibraram tudo. O que os teólogos fizeram no domínio da teologia, os cristãos também podem fazer na sua própria relação pessoal com a verdade que defendem e professam. Vou repetir. O que os teólogos fizeram no domínio da teologia, os cristãos podem fazer na sua própria relação pessoal com a verdade que defendem e professam. Pensemos, por exemplo, vamos supor que, pela rica graça de Deus, nós entramos em uma igreja sólida, que tem um credo sólido e ortodoxo. Por exemplo, a nossa própria denominação. Acreditamos nas doutrinas da graça e subscrevemos os padrões de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo, Confissão de Fé de Westminster. Mas uma nova questão passa a surgir diante de nós passamos a enfrentar agora. Relacionamos-nos sincera e honestamente com aquilo que nós professamos? Será que nós somos sinceros com respeito àquilo que nós falamos crer externamente na nossa doutrina? Se o credo em que acreditamos for falso, então a nossa religião será realmente vã. Mas se a nossa relação com o nosso credo ortodoxo estiver errada, a nossa religião pode ser igualmente vã. Nós devemos entender que a harmonia que temos em mente aqui é aquela entre o que professamos oficialmente e aquilo que nós acreditamos interiormente. É sobre o que vamos pensar brevemente. Aquilo que nós professamos com os lábios externamente, mas pensando também naquilo que nós nutrimos ou acreditamos interiormente. Deve existir uma correspondência real entre a confissão exterior da doutrina e a convicção interior dessa doutrina. Ele vai dizer então que a experiência ensina que nem sempre é assim, por diversas razões. Ele vai dizer algumas. Alguns subscrevem aquilo que realmente não acreditam porque não compreenderam completamente. Então, abraçam cegamente algum ponto doutrinário ou teológico.
Alguns subscrevem credos que não gostam para, de alguma forma, obter algum tipo de benefício, como, por exemplo, um salário no que diz respeito àqueles que pastoreiam a igreja. Alguns subscrevem um credo porque creram e cresceram com ele, desde a sua infância, e só percebem mais tarde que não era verdadeiramente o seu credo pessoal. Não acreditavam naquilo interiormente. Alguns, por outro lado, subscrevem um bom credo sem nunca terem sido convencidos de que ele reflete o ensino da palavra de Deus. E este último ponto aqui acontece muito. Este último ponto, ou esse último tipo, passa os últimos anos dentro de uma denominação que subscreve padrões confessionais como os padrões de Westminster e tenta, de todas as formas, fazer com que aquilo que ele não acredita nos padrões seja, de algum modo, modificado. Ele vai tentar, de algum modo, alterar aquilo que ele diz externamente crer, mas, na realidade, não há um coração realmente envolvido com aquela doutrina. Há, no entanto, uma outra forma pela qual é necessário que também haja equilíbrio ou harmonia na vida cristã. E ele, então, o autor vai dizer que é o equilíbrio entre nossas crenças internas e nossas circunstâncias externas. Ele vai dizer, suspeita-se que este seja o equilíbrio mais difícil de todos. As nossas crenças externas, nossas crenças internas, melhor dizendo, e as nossas circunstâncias externas. Como nós lidamos com o que acontece ao nosso redor e como isso se relaciona com a nossa fé, aquilo que nós cremos. E por que isso é algum ponto realmente difícil, nós poderíamos perguntar? Porque envolve as nossas emoções de medo e esperança na nossa vida. Veja, a nossa fé no verdadeiro Deus e o nosso conhecimento da sua vontade devem dar-nos paz em todas as situações da vida. O que cremos deve realmente nos trazer um coração tranquilo, independentemente do que estiver acontecendo ao nosso redor. Nosso credo, nossos padrões confessionais são tão cheios de segurança que, se nossa fé pudesse atingir o nível certo, nunca seríamos muito perturbados pelas circunstâncias externas. Embora os céus caíssem, deveríamos estar em paz. Embora as montanhas fossem lançadas ao mar, estaríamos interiormente calmos e imperturbáveis. E por que isso poderia acontecer? Isso aconteceria porque aquilo em que acreditamos é mais do que suficiente para contrabalançar todas as misérias exteriores deste mundo. Concluiríamos, então, com a seguinte pergunta: se Deus é por nós, se todas as coisas contribuem para o nosso bem, se Cristo morreu por nós e intercede por nós, se Deus nunca nos abandona nem nos abandonará, então que coisa exterior em todo o mundo tem o poder de nos fazer qualquer coisa? Absolutamente nada neste mundo poderia ou deveria nos abalar, uma vez que nós cremos na doutrina, não confessando-a publicamente, mas também internamente, e então nós vamos aplicar essa doutrina do nosso coração às circunstâncias externas. Esta é a lógica da fé, e isso faz todo sentido. Contudo, irmãos, a dolorosa consciência que temos, estamos plenamente conscientes da nossa debilidade, de que nem sempre estamos interiormente em paz, é a prova de que há desarmonia entre aquilo que dizemos acreditar e aquilo que nós realmente acreditamos. Se nós formos bem sinceros realmente com a nossa própria condição. Quando as nossas circunstâncias roubam a nossa paz interior, é um sinal de que nos falta fé. E fé em quem? Fé no nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo certa vez disse: onde está a sua fé? Perguntou Cristo aos discípulos em meio à tempestade.
eles tinham fé, mas ela estava adormecida quando as circunstâncias exteriores pareciam grandemente amedrontadoras. Né? Havia fé, mas as circunstâncias externas engoliram aquilo que eles criam. E a nossa experiência, irmãos, de medo e desânimo neste mundo como cristãos, leva-nos fortemente à compreensão de que as nossas próprias almas não são tão influenciadas por aquilo que nós professamos com os nossos lábios acreditar. Há, portanto, em nós uma desarmonia, não na doutrina, não em Deus, não em Sua palavra, mas em cada um de nós. Nós não estamos em todo lugar, não estamos todos no lugar onde poderíamos afirmar, como afirmou, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 11. Será que nós, sinceramente, poderíamos ou conseguiríamos afirmar palavras tais como a dele, dita assim, Filipenses capítulo 4, verso de número 11, o apóstolo Paulo nos escreveu o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não se abalava com as circunstâncias diversas que experimentava na sua vida, e muitas delas eram realmente difíceis. Perseguições, falta do que comer, privações várias. O apóstolo Paulo fala abundantemente sobre isso em suas epístolas. Na sua tempestade, como é posto lá em Atos, capítulo de número 27, nas pregações nós chegaremos lá, ele não estava perturbado, como perturbados estavam outros ali. Ele estava como? A Bíblia nos diz que ele estava tranquilo. Ele estava em perfeita paz. Mas, irmãos, nós, em meio às nossas tempestades, geralmente não somos assim. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, um homem de carne e osso, semelhantemente a nós, e nós encontramos na vida dele uma maravilhosa harmonia de doutrina e prática. De fé professada com os lábios, fé verdadeira nutrida no coração, que fazia com que ele conseguisse lidar com as questões externas de um modo apropriado. Havia, então, uma correspondência notável entre aquilo em que ele acreditava e o estado da sua própria alma em meio às circunstâncias mais ameaçadoras da sua própria vida. Então, é bom e é maravilhoso crermos na verdadeira doutrina, tentando nos conformar a ela, dando a devida ênfase a todas as doutrinas, mas de modo que elas sejam equilibradas para que não caiamos no erro teológico. Mas, quando nós nos debruçamos na Escritura e consideramos toda a verdade de Deus, nós passamos a ter um escopo doutrinário muito preciso, como, por exemplo, nós o temos nos nossos padrões doutrinários, da nossa própria denominação. E abraçar isto deveria ser algo que não deveria ser feito por nós, como muitas vezes é, feito apenas com os lábios, mas deve ser abraçado por nós intimamente. E uma vez abraçado por nós, verdadeiramente, vai implicar numa prática que seja ajustada. Vai existir uma verdadeira correspondência. Certamente, irmãos, este é o ponto exato em que devemos trabalhar enquanto nós trabalhamos neste mundo por mais santificação. O nosso objetivo e a nossa oração é que possamos refletir mais perfeitamente os nossos credos, a nossa fé, quando nos deparamos com as nossas próprias crises. Nas tempestades, a pouca fé tem muitos problemas, porque vê pouco de Deus e logo fica apavorado. Pouco de Deus, pouco das suas verdades, não contempla o Senhor, não tem os olhos fitos no Senhor. E então isso traz logo para a nossa própria alma um desespero e revela a fragilidade da nossa própria fé.
por outro lado, uma grande fé vê Deus em todos os acontecimentos e acredita com verdadeira esperança que a luz do sol logo virá depois da tempestade. Porque tem alguém em quem confiar, tem os olhos fitos no Senhor e na sua verdade, tem os olhos fitos nas promessas do seu Deus e descansa nas suas doutrinas verdadeiramente bíblicas. Note que ambos têm fé, mas o último vive numa paz muito mais constante. E por que razão? Porque as provações externas são mais bem equilibradas pela confiança interior nas promessas de Deus, como reveladas na sua própria palavra. Então, crer na verdadeira doutrina precisa é algo que pode nos ajudar a caminharmos com alegria, satisfação, contentamento e equilíbrio de modo coerente no mundo em que nós vivemos. Mas para isso é necessário que aquilo que nós professamos não fique apenas como um discurso em nossos lábios. É necessário que nós abracemos estas verdades com o nosso coração. É necessário que ela desça da nossa mente e encontre morada na nossa alma, no nosso coração. E isso então vai implicar numa prática que seja realmente coerente. Isso vai refletir, isso vai ser encontrado, isso vai ser expresso no modo em que nós vivemos, no modo em que nós lidamos com as tempestades que nós enfrentamos nesta vida. E assim nós começaremos a caminhar de um modo equilibrado, como equilibrado é a palavra e a doutrina do nosso Deus, como equilibrado é o nosso Senhor e Deus, o nosso padrão perfeito de tudo. Amém. E a gente conclui aqui o nosso estudo desta noite. Um cristianismo